Pronto, voltamos! E você que estava conosco, vem chegando, vem entrando. Eu já vou adicionar, olha só, chamar aqui o pastor Rogério Dantas, ele vai trazer uma palavra poderosa. Então você que estava lá comigo, vai entrando aí, vai chamando, vai compartilhando essa transmissão ao vivo, que vai ser muito bom o que Deus vai fazer aqui hoje. Aleluia! Deus tem uma palavra poderosa para você. Se você está enfrentando processos, se você está passando por um processo difícil, palavra hoje. Então convida alguém, compartilha e participa com a gente aqui. Pronto, pastor. Agora ficou legal. Pronto, agora o senhor tem todo o tempo. Pronto. Então vamos falar sobre processo. Isso, mas agora congelou de novo a sua imagem. Peraí. Vamos de novo aqui, entra e sair. Enquanto isso, você vai compartilhando essa live, você vai compartilhando, vai chamando as pessoas aí para estarem participando conosco. Deixa a gente só reativar aqui. Vai convidando, vai compartilhando com seus amigos. Aquela pessoa que está passando por um processo tão difícil. Chama essa pessoa para receber essa palavra hoje. Estou aguardando o pastor Rogério. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Soledade Barbosa, Sueli Souza, todos os irmãos que já estão aqui conosco nessa live. Cláudio Dantas, Deus abençoe. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Opa. Irmã Hebe, Deus abençoe a irmã Hebe também. Irmã Dijane. Irmão Marcos Ramos, Deus abençoe. Pronto, voltamos. Agora sim. Rapaz, que prova, hein? Meu Deus. Prova. Eu acredito que seja a sua internet. Se tiver muitos dispositivos conectados, pode pesar a internet. Deixa eu ver aqui. Ivana, Deus abençoe, Ivana. Pronto, pastor. Tá, agora tá ok. Pronto, agora tá. Ok. Ok. Pronto. Falar sobre o processo é algo assim que diz respeito à caminhada, à trajetória de qualquer servo de Deus, né? Nós sabemos que para toda promessa que Deus tem para cada um de nós, ele dá de brinde um processo. Sim, Porque não existe processo sem, não existe promessa sem processo, né? verdade. Jesus é aquele que faz a promessa e ele diz, né, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que prometo, eu sou aquele que faço a promessa. Mas, e o que é o processo? O processo é o intervalo entre a promessa e o cumprimento dela, né? Então a gente Sim, entende que para a gente alcançar uma promessa é necessário estar pronto para desfrutar, né? Para receber e para desfrutar daquilo que a gente tem por promessa de Deus na nossa vida, né? Então, eu sempre digo uma coisa assim, Deus nunca lhe dar uma posição sem que antes te prepare, sem que antes te estruture para suportar as pressões da posição, né? Porque Deus não é menino, Deus nunca dá nada para alguém sem antes treiná-lo, prepará-lo para receber. É como se você colocasse uma,
algo nas mãos de um menino que não tem responsabilidade, que não sabe como vai administrar. Porque tudo aqui na Terra é uma questão de administração, né? Deus nos chamou para administrar. Lá no Salmo 115 ele diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Ou seja, quem tem autoridade sobre a terra é o homem, né? Tudo na terra é uma questão de administração. Se você administra bem, você vai desfrutar, né, do labor, do suor, do seu próprio trabalho. Se você administra mal, da mesma forma. Então, Deus, ele tem propósitos. Quando eu falo de promessa, eu falo que toda promessa, né, pode ser um propósito, mas nem todo propósito é uma promessa, né? Porque o propósito é maior do que a promessa. Mas em todas elas, tanto propósito como promessa, existe um bônus de Deus, que é um processo. E o processo é inevitável. O processo, né, não tem para onde correr. Para a gente alcançar o propósito ou a promessa de Deus, a gente tem que passar pelo processo. Só que tem um detalhe. Todo mundo não gosta do processo, porque o processo é doloroso. O processo traz desconforto, pesar, lágrima, né? O processo, ele custa caro, né? Se todos soubessem, se Deus revelasse o processo para você alcançar a promessa, muita gente desistiria no meio do caminho. Não é verdade? Então, Deus não revela o processo. Então, aí eu aprendo uma coisa. Jesus ele é o princípio, né? Ele é o fim. Mas, e esse percurso do princípio ao fim? Aí Jesus fala: eu sou esse percurso, eu sou o caminho. Não te deixarei, nem te desampararei, mas eis que estarei contigo em todo esse percurso, todo esse caminho, todo esse processo. Ele diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra, não é do processo, mas é no processo. O Senhor dá livramento no processo. O Senhor está conosco no processo. Ele não vai nos desamparar, Ele não vai nos deixar. É por isso que Ele sabe que até quem Ele vai provar. Quando Deus faz uma promessa, Deus não faz para qualquer um. Porque quando Deus vai provar, entrar na fase do processo, que é uma fase de provação, Deus só prova quem Ele sabe que tem estrutura ou que Ele vai capacitar para poder chegar lá, né? Deus conhece a estrutura. Deus não vai dar algo além do que a gente pode carregar. Por exemplo, Deus nos dá um fardo, é um princípio, além do que você possa carregar. Deus não pode exigir de você o que Ele não te deu. Deus não pode, né, exigir de alguém aquilo que Ele não treinou, Ele não preparou. E Deus, quando pede algo para a gente, é porque Deus sabe que você pode dar. Mas antes Ele nos treina, Ele nos capacita, né? Ele nos adestra, Ele nos prepara, porque Deus trabalha conforme a estrutura, né? E a estrutura que eu tenho hoje é o que Deus pode exigir de mim. Mas que Deus tem propósito, que é muito maior. Lá na frente, Deus vai me capacitar, vai me treinar para me conduzir até o seu propósito. E tudo isso nós chamamos de processo, né? O processo é algo que é Deus que nos inclui, né? O processo não é algo que eu decido. É Deus que me insere, né? Você pode não entender o processo quando você entra nele, mas quando você sai, você entende tudo, né? A mesma mão que nos leva para o processo é a mesma mão que nos vai arrancar um dia de lá. E aí a gente vê a história de grandes líderes, grandes homens de Deus, né? Que foram gerados no ventre da dor, né? Deus usa a dor como um monitor para nos guiar, nos conduzir, né? Nos acompanhar, né? Então a dor do nosso processo vai nos trazer resistência, né?
E essa resistência é necessário, né? O resultado de todo o trabalhar de Deus para que a gente possa alcançar aquilo que Deus tem a nos entregar. Então, quando a gente fala de processo, eu falo de algo que as pessoas não estão acostumadas, mas elas são inevitáveis, né? Elas são inerentes a todo o projeto que Deus tem por promessa assim, na nossa vida. Então, eu penso muito assim na história de Jó, né? Jó, ele estava, né, vivendo a vida dele normal, vivia uma vida de retidão, uma vida na presença de Deus. O próprio Deus testemunhou dele e disse: Satanás entra, né, juntamente com os filhos de Deus, passeando, né, porque não é o habitar dele, ele estava passeando. Aí depois Deus chama ele e fala assim: tem visto o meu servo Jó, homem fiel, né, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. E aí Satanás questiona Deus. É fácil, né, ter essas características quando tu cerca ele, tu abençoa a vida dele. E aí e Deus permite, né, a aprovação de Jó, né? Tira tudo que tu deste, tira a cerca, tira a sebe, para ver se ele não vai blasfemar de ti. Ele não vai atribuir, né, a ti a falta, né, a necessidade. E aí Deus falou: tá bom, vai lá, tira tudo. Né? E de um dia para o outro, a gente sabe a história, acontece toda aquela catástrofe, Jó perde tudo, né? Mas a primeira experiência, Jó manifesta a fidelidade de adoração a Deus, porque a teologia de Jó, ele não servia a Deus pelo que Deus dava para ele, mas pelo que Deus representava, né, para ele. Então, novamente, Satanás aparece, né, diante de Deus, e Deus ainda continua: tens visto o meu servo Jó? E aí repete: homem fiel, íntegro, temente a Deus, desvia do mal. E aí Deus mais uma vez permite que Satanás agora toque no corpo dele. Mas Deus deixa Deus deixa um detalhe para ele, assim, diz: olha, tu vai tocar na sua pele, no seu corpo, mas não mate. E aqui eu aprendo uma coisa: Satanás só pode fazer alguma coisa na vida que Deus permite, né? Satanás não tem poder de nos tirar a vida, mas tudo está no controle de Deus. Todo o processo que nós sofremos, que nós passamos, está no controle de Deus. Não está no controle do diabo. E quando Deus permite um processo dessa natureza, que causa perdas, dores, adversidades, né? Jó, ele praticamente, a mulher, no segundo round, a mulher de Jó, usada pelo diabo, chegou: olha, ainda mantém a tua integridade ao teu Deus, amaldiçoa ele e morre. E ele responde, né? Ele suscita as últimas forças das cinzas, né? E ele, com autoridade, ele: mulher, como qualquer louca, assim falas tu. Recebemos o bem do Senhor, não receberíamos também o mal? Isso é processo. E em tudo isso, Jó não blasfemou de Deus e nem atribuiu falta alguma ao Senhor. Verdade. Então a gente vê que Jó passou um ano no processo. Um ano. Jó tinha 70 anos de idade. Depois que ele passou, você vê que em um ano, às vezes, a dor, o processo é tão doloroso que quando a gente fala de sofrimento, a primeira pessoa que vem à mente é Jó. Mas Jó só passou um ano. Jó só passou um ano. Mas olha, foi um ano de muitas perdas. Mas no final, a Bíblia fala que Jó, quando terminou o processo dele, Deus redundou em dobro, né, de bênçãos na sua vida. Jó tinha 70 anos e Jó passou, como recebeu tudo em dobro, então a vida também. Ele viveu mais 70. Né? Ele desfrutou a metade da vida dele, né, com uma experiência extraordinária. Porque ele disse: eu antes conhecia Deus de ouvir falar,
Mas agora, os meus olhos o veem, eu sou amigo de Deus. Ele via face a face, como Moisés, né? Agora, eu conheço a Deus de com ele andar. Ele andava com Deus. Aleluia. Então, você vê que o processo, né, é de acordo à estrutura, conforme o propósito. E quando eu falo de Verdade. propósito, eu acho uma coisa assim, muito interessante, porque o propósito de Deus, ele é maior do que nós. Ele está acima de Sim. mim e de você. O propósito de Deus, eu sempre digo assim, que ele nos alinha com a vontade de Deus. E Né? maior do que a dor, né? É. O propósito nos protege, nos guarda, é a garantia da nossa permanência na Terra. Né? Você tem certeza que se você está alinhado com o propósito, você não vai sair dessa Terra. Não tem pandemia, não tem vírus, não tem inferno, demônio, diabo, não tem Em ninguém nome que de vai te tirar. Jesus. Porque o propósito de Deus não pode ser frustrado. O segredo é estar alinhado com o propósito de Deus, você vai viver o melhor de Deus nessa terra. As promessas de Deus nessa terra. A proteção de Deus. Olha, eu aprendi muito, assim, porque quando se fala em alguma característica assim, na vida de Deus, vem à mente o quê? Propósito. Deus é um Deus de propósito, não faz nada sem propósito. A Bíblia diz que tudo Verdade. na nossa vida contribui, coopera para o nosso bem, segundo o seu propósito. Então, Propósito. o propósito, como não pode ser frustrado, né, para a gente alcançar o propósito, a gente precisa também passar pelo processo, porque não existe propósito sem processo. Né? Então, o processo está em tudo. Né? Davi diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei quem vai estar comigo no processo. Uau! Né? Então, quando você sabe que Jesus ele é o processo, ele vai estar contigo, você não tem... Ele diz, olha, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra, não é dar, mas é na. Né? Ele está com. Né? No mundo passareis pelo processo, por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu vou estar com. Né? Ele diz para... Deus fala para Josué depois da morte de Moisés, né? Ele diz assim, não te chamei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, serei contigo por onde quer que andares. Então Deus Aleluia. nos tem uma promessa de que Ele vai estar conosco o tempo todo. Né? Ele não vai nos deixar, não vai nos abandonar. Né? É uma Aleluia. promessa que vai estar conosco durante todos os dias. Então Ele tem o Aleluia. controle de toda a nossa história, a nossa trajetória. Glória a Nós não Jesus. temos que temer mal algum. Eu sei que é doloroso, né? O processo, ele se revela através da dor. A dor do seu processo vai te dar resistência para suportar o peso do teu propósito. Aleluia. Né? Processo é onde Deus nos quebra, aonde aprendemos a lidar com dores que não suportaríamos antes. E é necessário a gente passar por tudo isso, né? Porque só vive o propósito de Deus quem suporta o processo. Se a gente soubesse que a gente ia passar por toda essa dor, por toda essa turbulência na nossa vida, muita gente desiste. Todo mundo que entra num propósito de Deus não chega até o fim, porque não suporta. Eu estou tratando de pessoas aí que Deus tem projetos tremendos. Deus tem coisas lindas. Deus, olha, um ministério brilhante. Mas a pessoa não está suportando. A pessoa diz, olha, chegou ao meu limite. Né? Eu não aguento mais. O próprio Jesus, ele teve limites. Lá no Getsemane, né? Jesus ele chegou ao ponto na sua humanidade de manifestar né, essa limitação humana. Eu sei que nós somos humanos, é por isso que Deus ele não nos deixa, Deus sempre está conosco. Né? Então Jesus ele pediu os discípulos para estar intercedendo por ele, né? Porque nós precisamos dos nossos irmãos, da intercessão, precisamos de ajuda, de suporte, de apoio. Verdade, verdade. Ninguém faz nada sozinho. Então, o que acontece? Jesus precisou, Jesus pediu lá Pedro, João, Tiago. Mas, quando eles
né? Também no processo, que o peso do inferno estava ali naquele momento para impedir Jesus de ir para a cruz, aí eles dormiram. E Jesus foi 3 vezes, fez a mesma oração por 3 vezes, pedindo socorro, ajuda, suporte da intercessão humana, né? E a Bíblia diz que quando falhou o suporte da terra, Deus entrou com o suporte dos céus. Deus Verdade. enviou um anjo para reforçar, para reanimar, para, né, levantar. E é assim que Deus nunca nos desampara. Jesus estava na sua humanidade, ele não estava vivendo como Deus. Então foi por isso que Deus entra, Deus sempre envia, Deus não nos abandona, né? E aí ele disse: Pai, se possível, passa adiante este cálice. Eu cheguei no meu limiar humano, cheguei no meu limite. Todavia, não seja o que eu quero. Há um propósito à minha frente. Eu preciso continuar, eu preciso prosseguir, mas eu não tenho força. É por isso que Deus não nos deixa. Porque quando a gente pensa que né, a gente está sozinho, é aí que ele entra no cenário para revelar, manifestar, né, Verdade. a presença dele, né? E aí o anjo veio e ele prosseguiu na vontade de Deus. Por isso que a gente nunca pode desistir. A gente nunca pode, né? Se Deus te chamou para um grande propósito, é porque Deus sabe que você vai suportar. Mas se você chegar ao seu limite, como Jesus chegou, Deus, ele vai entrar com o suporte dele para carregar você, né? Porque o propósito dele não pode ser Verdade. frustrado. Então eu acho isso muito lindo quando a gente fala de processo, porque ele é substancial, ele é necessário para o nosso fortalecimento, né? Para a nossa para criar resistência, a nossa É, robustez espiritual, né? Porque Deus sempre nos eleva a níveis, né? Nos guinda a níveis espirituais, né? De promoção, né? Deus nunca vai nos dar algo que não estejamos preparados para administrar. Então, antes ele nos treina, nos prepara, né? Ele nos aperfeiçoa e nos conduz seguramente, né, dentro desse processo, né? Vai ter um momento que Deus vai pegar alguém, vai te colocar no colo. Jesus, no processo do Calvário, ele, ele teve um momento que ele teve fragilidade física ali e alguém ajudou ele. Simão Sirineu pegou a cruz e levou por um momento. Tem um momento que Deus vai pegar alguém, vai botar você no colo desse alguém, é né? verdade. Deus vai pegar você, vai deixar você ali com um tratamento especial. É aquele momento que você está passando de dor, né, de fragilidade, porque não somos super crentes, e Deus entende Verdade. essa limitação, como Jesus, ele Nossa chegou a humanidade, né? a nossa humanidade, entendeu? Então, assim, se todo crente entendesse que o processo ele é uma condição sine qua non na vida do crente, principalmente aqueles que sonham, né? Que têm visões, que recebem essa comunicação direta da parte de Deus, porque os sonhos não determinam o lugar onde iremos chegar, mas eles produzem a força necessária para nos Vamos tirar chegar pra do lá. lugar que estamos, para irmos na direção onde Deus vai nos levar. É verdade. O sonho apenas, ou a visão, ele apenas vai revelar, vai apontar o nosso destino, vai Verdade. apontar onde nós vamos chegar. Mas o sonho por si mesmo, né, ele não nos leva, mas ele lhe dá um Verdade. impulso, ele gera a força necessária para que você seja levada nesse processo, adquirindo resistência para alcançar o propósito de Deus. Amém? Fala um pouquinho aí, que eu quero também ouvir, quero Amém. compartilhar. Oh, meu Deus! O que falar diante, né? Do pastor Rogério. É exatamente isso, né? Se Deus tivesse mostrado para Abraão como seria, mostrado, né, para Jacó, para Isaac, para todos os grandes heróis da fé,
A Bíblia fala lá na carta aos Hebreus que eles esperaram contra a esperança, né? Eles creram contra a esperança, melhor dizendo. E estar no processo é difícil, porque quando você está incluso na situação, você não consegue ver muita coisa, né? Uma coisa é alguém falar de fora do processo, outra coisa é você falar dentro do processo, né? E às vezes, se você não estiver alinhado em fé, alinhado em Deus, você perde a visão de algumas coisas, porque você está dentro, está incluso no processo, você não consegue enxergar coisas além dele, né? Não consegue enxergar possibilidades, probabilidades além, não consegue enxergar o horizonte, não consegue enxergar o destino, não consegue enxergar nem o propósito. Se você se concentrar no processo, olhando para as dificuldades do processo, você não vai conseguir visualizar, vislumbrar aquilo que Deus tem para você lá na frente. Agora, uma coisa é certa, você nunca, com os olhos naturais, vai entender o processo. Primeiro que Deus não trabalha no plano natural, Deus trabalha no espiritual. Então, Deus primeiro te eleva, Deus te prepara, né? E o processo é espiritual. A sua ótica tem que ser espiritual, porque se você entra na emoção, poxa, você retarda o processo. Na emoção, eu sempre digo uma coisa assim, olha, nós nunca devemos nos mover pelo que vemos, pelo que ouvimos ou pelo que sentimos, mas pelo espírito da revelação da palavra de Deus. É a palavra que nos move. Então, se não for na ótica espiritual, você não entende, você não consegue fazer uma leitura. Enquanto as pessoas estão, muitas vezes, ali querendo ler a dor, né, do processo, e foca na dor, no sofrimento, e tudo que passou, e ela não consegue entender que tudo aquilo foi necessário. Deus não te leva ao propósito, a desfrutar o propósito, sem que você seja lapidado, seja, né, preparado, né, pelo processo que envolve dor, que gera resistência. Porque quando Deus te coloca num lugar, essa é uma frase minha, Deus nunca vai te colocar numa posição antes que você esteja preparado, esteja pronto para sofrer, né, as pressões da posição. Porque a posição traz consigo pressões. Olha o nosso presidente, né? Já pensou esse homem que está aí hoje, tanta pressão, tá rodeado de gente, né? De tudo quanto é lado, tentando destruir ele. Mas Deus, quando levantou ele, eu creio, assim como Deus chamou a Ciro, chamou a ele. Então, o próprio Deus hoje tem estruturado este homem, tem sustentado este homem, né? Para que ele permaneça firme. E nesse processo de dor, né? De sofrimento, né? De perseguição, tentando destruí-lo, Deus está criando uma nova estrutura para que Deus possa cumprir o propósito que ele tem através deste homem. Então, é fato, né? As escolhas são de Deus. Deus, quando escolhe você, porque Deus já sabe lá na frente que você vai chegar lá. Não vai desistir no meio do caminho, né? Não vai ficar atribuindo a Deus, ficar reclamando, murmurando. Ah, se eu não aguento. E muita gente desiste e perde a bênção. A pessoa sai do propósito e Deus coloca outro, mas o propósito vai se cumprir. Deus tem compromisso com o propósito. Então nós temos que nos alinhar com o propósito. Nós temos que enamorar do propósito. Nós temos que andar de braços dados, porque o propósito vai nos alinhar com Deus, com a vontade de Deus, entendeu? Então, o processo ele é um caminho natural, necessário, natural. Deus, quando libertou o povo do Egito, o caminho era o quê? Deserto. Não tem terra prometida sem deserto, é o processo de tirar o Egito de dentro do homem, né? De treinar o homem, de capacitar, de alinhar para que ele possa andar com Deus, ouvir a voz de Deus. Tudo isso é processo. Então seria mais fácil se eles estivessem com mentalidade já transformada, né? Mas até o processo seria mais curto, o caminho seria mais curto. O processo do deserto foi mais longo, foi maior, bem maior, porque a mentalidade deles ainda estavam... Agora eu aprendo uma coisa, pastora Laís. O tempo do processo é determinado
por nós. Deus não Sim. tem dificuldade. Somos nós que determinamos. Então, o que é que eu preciso aprender? Eu preciso pedir a Deus que abra o meu entendimento para que eu possa fazer a leitura em tempo real, que eu possa entender, né? O problema é que eu retardo o, o tempo do processo pela minha inabilidade de compreender, né? Sim. Então, se eu levo tempo para compreender o que Deus está fazendo, eu vou facilitar para Ele. Não, vou facilitar para mim. Para mim. Para mim, né? Então, eu é que Aí, retardo esse processo. Então, o que você é, tem a viver, por exemplo, eu tenho que viver as promessas de Deus na minha vida. Poxa, sim. eu estou pronto para viver as promessas de Deus na minha vida. Não existe. O processo eu já estou passado, repassado. Eu estou já processado. Você sabe o que é um processador? Você deve ter. Você é dona de casa também, você tem um processador. Você pega os elementos naturais, coloca dentro do processador. Aí quando você liga para processar, imagine aí, Meu Deus, não sai nada inteiro. tudo processado. Isso leva, né, perdas, dores. Meu É, Deus. você é moído, você é Quebra tudo. machucado, quebrado, né? Mas esse é o caminho. Deus faz isso é porque Deus só pode trabalhar com a gente assim, né? Tem que haver quebrantamento, tem que ter entrega, tem que ter. Você tem que se prostrar completamente, se entregar completamente para que ele possa conduzir, né, no caminho dele. Então, o processo ele vai nos aperfeiçoar, nos preparar, nos treinar, nos capacitar para que a gente possa, sem perda de tempo mais, alcançar, né, a terra da promessa, aquilo que Deus tem nos colocado diante dos Verdade. nossos olhos por promessa, entendeu? Então, o segredo é você saber fazer a leitura, e só se consegue ler com os olhos espirituais. Como diz lá em Apocalipse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Somente quem tem olhos espirituais. Veja Abraão, quando estava no momento em que ele estava sacrificando o seu filho Isaac. Ele creu, ele levou até o monte, né, o Monte Moriá, ali ele amarrou o seu filho, né, o cordeiro, pegou o cutelo, quando ele foi desferir o cutelo sobre a Isaac, Deus bradou: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino. Imagine se Abraão não tivesse conectado com os céus. Ele teria Matar-lhe o ido lá, filho. porque a Bíblia diz que ele creu, o autor dos Hebreus diz que ele creu que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Mesmo sem haver nenhum caso de ressurreição na história da humanidade, ele creu que Deus ressuscitaria. Uau! Então, por isso que ele foi para matar mesmo, mas ele estava Olha linkado, isso. né? Ele estava ali, ó, linkado online com os céus. Na hora que Deus Uau! bradou, no meio do trabalho, ele parou. É isso que nós temos que ter Meu essa sensibilidade. Deus! E não importa o que você esteja fazendo, mas mesmo fazendo qualquer outra atribuição, esteja ligado com Deus, que Deus pode interromper algo. Deus pode mudar naquela mesma hora, né? Ou dar uma nova direção. Então tem que estar linkado. E ele parou no meio ali, ó. Não faças mal, menino, está aprovado. Entendeu? Então, é necessário a gente estar alinhado com Deus e o processo nos realinha com a vontade de Deus, no tempo real de Deus. Então, o Agora, segredo é enxergar com os olhos espirituais, porque com os olhos da emoção jamais você vai enxergar o processo. Você vai enxergar a dor, vai enxergar o sofrimento, você vai enxergar a perseguição, você vai enxergar, verdade. né, tudo isso que te traz sofrimento. Mas quando você olha com os olhos do Espírito, você enxerga com os olhos do propósito, com os olhos de Verdade. Deus, você esquece o sofrimento, entende que tudo isso foi necessário, né? Você já viu alguém que não resolve problema ter o seu tempo caro? Alguém que faz qualquer coisa, o seu tempo é barato. Mas quando você faz o que ninguém faz, o seu tempo é caro. O seu trabalho se torna caro, Verdade. sim ou não? Né? Se Sim. você resolve problemas difíceis, pode ter certeza que você vai botar os seus honorários lá e
dá para cima. Mas problema fácil todo mundo faz, então ficar preço de banana. Verdade. Então você tem que ser especialista em resolver problemas difíceis. Uau! Você é caro porque você foi processado, trabalhado para lidar com problemas difíceis. Então, quando chega um problema Olha, difícil na sua vida, você vai ter dificuldade, você vai tirar de letra. Mas para algumas pessoas aquilo ali vai custar, poxa, vai ser um parto, trabalho de parto. Você vai sofrer, sofrer, sofrer até chegar lá. Entende? Então, Deus quer te habilitar, te capacitar, está pronto para qualquer tipo de problema que vier à tua vida. Por isso que você tem propósito de receber coisas maiores, que não amém. é qualquer pessoa que pode receber. Sim. Então, o propósito de Deus é esse. Engraçado, outro dia eu estava vendo nas redes sociais um testemunho de um cara que Deus chegou para ele, assim, eu não sou muito bom de contar história, não, mas você vai entender. Deus chegou para ele e deu uma função para ele, né? Para o propósito que Deus tinha para fazer na vida dele. E o Senhor falou, tem um comando para você. Está vendo aquela rocha ali? Eu quero que você empurre aquela rocha ali. Você vai empurrar ali, ó, tantas horas por dia, durante aí uma semana, 2 semanas, Deus estabeleceu um tempo. E aquele cara foi rigorosamente ali, começou a empurrar a rocha. Começou a empurrar a rocha. E ele chegou a um tempo que o diabo chegou para ele e falou, rapaz, você está vendo que você está se abestalhado, é? Deus mandou você empurrar a rocha não sai do lugar. Né? E você está perdendo tempo. E aí ele chegou para Deus e questionou, mas Senhor, eu estou empurrando aqui, já tem um mês aqui, vamos supor. Tem um mês que empurrou a rocha não sai do lugar. Aí o Senhor chegou para ele e disse, mas quem foi que lhe disse que eu mandei você tirar a rocha do lugar? Essa tarefa de tirar a rocha do lugar é minha. Né? O que eu mandei você fazer foi empurrar a rocha. Você empurrou, pronto. O seu trabalho não foi debalde. Agora olha para os seus braços, como é que eles estão? Ele olhou para os braços, estava cheio de músculo, fortalecido, cheio de resistência. Né? Era outro homem, até musculoso, mas forte. Né? E aí Deus falou, pois é, o que você precisava era adquirir resistência para o que eu vou colocar agora diante dos teus olhos. Eu não mandei você tirar a rocha do lugar. Esse trabalho é meu. Então, muitas vezes, as pessoas não entendem, né? E acha que você vai fazer o trabalho de Deus. Não. Deus está lhe Verdade. preparando para algo que Ele quer fazer através de você, mas que compete, que cabe a você fazer. Não é o que Deus, né? Então, às vezes, assim, a gente só precisa ter essa visão, esse entendimento. Senhor, o que é, né? O que o Senhor espera de mim? Nessa pandemia, o que eu tenho visto, meu Deus, de gente perdendo tempo, assim, como se Deus tivesse alheio todo esse processo aí. Não, Deus tem propósito no processo. Deus está permitindo isso aí, mas tem algo muito grande a realizar. E as Cada pessoas, um tem que aprender, né, com essa crise. não começam a pensam assim. Tem muita gente que eu ouvi dizer assim, ó, depois da pandemia, a igreja não vai ser mais a mesma, as pessoas não vão ser mais as mesmas. Então, já tem gente pensando em grandes cultos de celebração, de festividade. Todo mundo começa nas redes sociais falando coisas, né, assim, que está com saudade, que fazia antes e não consegue fazer agora, para projetar para depois da pandemia. Mas Deus está esperando que você, na própria pandemia, comece, né, a fazer a leitura do que Deus está requerendo de você. Para você olhar para dentro de você, começar a refletir, reavaliar, né, onde Deus quer mudar você, onde Deus quer trabalhar você, porque ninguém vai voltar de fato da mesma forma. Mas nós precisamos promover essas mudanças agora. Né? É durante o processo pandêmico. Né? E tem muita gente que está desligadão, está aí tão longe, tão desconectado com Deus, que infelizmente perde
o tempo e o processo está rolando. Segredo, peça discernimento espiritual, visão Isso. espiritual para fazer a leitura no tempo real. Não perca tempo, você determina o tempo do teu processo. Deus quer lhe inserir, né, no resultado do seu labor, que Deus quer que você desfrute. Mas, infelizmente, você ainda está malhando, né, trigo no lagar. Você está no Verdade. lugar errado. Né? Então, eu aprendo que eu preciso me realinhar na visão de Deus para não perder tempo no processo, mas É. chegar o mais rápido possível naquilo que Deus quer me levar, porque Deus tem pressa. E o senhor falou aí que a gente precisa, no meio do processo, estar alinhado com Deus e ouvir a voz de Deus. Ter uma visão espiritual, ouvir a voz de Deus. E muitas pessoas se perguntam, mas como? Como eu vou entender a linguagem de Deus? Como fazer essa leitura? Existe, claro que não existe fórmula, mas existe um conselho, um caminho que o senhor possa apontar para essas pessoas que perguntam sobre isso, como fazer essa leitura, como entender a linguagem de Deus estando dentro do processo, como ouvir Deus. Olha, eu sempre digo assim, olha, quando se fala de propósito, é coisa do céu. Propósito é de Deus. Sim, Existe nessa nossa caminhada, né, a gente recebe muitas propostas. Proposta é do homem, propósito é de Deus. Proposta é da terra, proposta é do céu. Né? A proposta pode invalidar o propósito, porque o propósito é maior do que a proposta. olha isso aí. Quando Deus deu a José um sonho, isso é propósito. Quando quando a mulher de Potifar se ofereceu para José, isso é proposta. E essa proposta poderia interferir no propósito, por isso José estava focado no propósito. José correu, ele preferiu ser acusado, né, inocentemente, ir para uma cadeia, para um cárcere, mas isso também fazia parte do propósito. Quando José estava lá, né, passou 2 anos ali na cadeia, né, e aí Deus vai entrar em cena, aí teve aquele sonho do copeiro e do padeiro, que se cumpriram, né, e quando o padeiro morreu, o copeiro foi para o palácio, e aí José fez uma proposta para o padeiro, falou, olha, quando você estiver lá, lembra de mim, fala para Faraó, né, fala para Faraó de mim, isso era uma proposta. Se o padeiro levasse a sério e à frente a proposta, José não passaria no palácio de um cortador de cebola ou de tomate, ou de um auxiliar do copeiro. Verdade, Mas o propósito verdade. de Deus, às vezes, faz com que a proposta seja esquecida. Porque o Uau! propósito é maior. Então, chegou o tempo de Deus entrar com o propósito, porque o propósito é divino. Deus coopera, Deus trabalha no propósito. Uh! E aí Deus dá o sonho a Nabucodonosor, a Faraó. E aí é que o copeiro, olha, lá na cadeia tem um que, né, fez a interpretação do meu sonho. E aí entra Deus agora no propósito. Nossa. E se cumpre o propósito. Entende? Então, na verdade, a gente tem que estar muito atento às propostas, porque as propostas sempre vão aparecer para cancelar, para desfazer, Aleluia. para tirar você do propósito. Olha isso aí. Isso é forte. É muito forte. Cuidado com as propostas, porque as propostas são humanas. E Deus está falando com várias Grave isso. pessoas nessa As propostas são live. humanas. E elas vêm para tirar o propósito do seu caminho. Mas seja alinhado com o propósito, porque te levará à vontade de Deus. Seja, né, se enamore do propósito de Deus. Né? Viva o propósito de Deus, porque é o único meio que Deus terá compromisso com você.
Porque Deus tem compromisso com o seu propósito. Aleluia. Enquanto você estiver alinhado com o propósito, Deus te guarda, Deus te blinda, Deus te protege, Deus te livra, Deus vai usar todos os seus recursos para guardar você por causa do propósito. Porque o propósito é maior do que você. Meu Deus. Não pode ser frustrado. Então, olha, isso aí, só isso aqui desceu agora. Uau. Cuidado com a proposta, para não tirar Olha você isso. do propósito de Deus. Isso aqui desceu agora. Foi um e-mail fresquinho. Olha, foi um zap celestial, veio aqui fresquinho. E é de Deus, porque Deus está falando com várias pessoas aqui nessa live sobre isso. Deus está falando com você. Cuidado com as propostas. Deus está falando, pastor Rogério, com pessoas nessa live através dessa frase aí. O senhor pode repetir? Cuidado com a proposta, porque a proposta é humana, o propósito é divino. Deus tem compromisso não é com a proposta, mas com o propósito. E a proposta vem para tirar você do propósito. Mas o propósito, quando você está alinhado com ele, ele remove a proposta do seu caminho. Porque o propósito de Deus não pode ser frustrado. E Deus, na sua soberania, quando decidiu você para fazer parte do propósito, ele vai até as últimas consequências. A não ser que você aceite a proposta. É verdade. Até as últimas consequências. Meu Deus. Amém. Pastor Saturnino Neto, Deus abençoe. Ele está aqui falando, hoje eu falei sobre propósito na minha live. Tá vendo aí? Confirmação. Deus abençoe o pastor Saturnino Neto, pastor Neto. Esqueceu, né, Neto? Mas já te perdoei. Não sei nem porque eu lembrei disso agora. Brincadeira. Andréa Costa, Indiara Lima, todo mundo aí, pastor Rogério, comentando a palavra, dizendo que realmente é forte, que Deus está falando com eles aí. É isso mesmo. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para você, olha. Sempre que Deus tem um propósito na tua vida, e você pode ter certeza que o diabo vai usar o homem para fazer uma proposta, Deus vai lhe desconectar com a proposta para realinhar você no propósito. Uau. Porque ele é Deus de propósito. E aí ele te coloca no processo. E aí no processo você vai, né? Você vai ser processado. Gerar resistência. Você vai fortalecer os seus lombos espirituais, né? Vai cingir, vai crescer, vai fortalecer, vai ser treinado, capacitado, você vai, né? E aí quando você olhar para trás, você vai dizer assim, valeu a pena passar por todo esse processo. E Deus nunca dá a revelação do processo por inteiro. Ele vai dando dia após dia, cada medida. Para você não desistir. Você caminha. Ele vai desembaraçando, vai descortinando, vai te dando. Porque, veja bem, eu passei por um processo agora, certo? E olha, por mais que você esteja já passado, eu passo por um processo, minha filha, desde quando eu me converti. Eu já estou especializado, já estou formado, já fiz doutorado em propósito. Então, por isso, quando eu vou me dar, eu vou me, né, interagir com o processo, eu já estou preparado. Eu já faço a leitura e digo, ei, papai, Deus, a única coisa que eu peço a Deus é o seguinte, Senhor, alegra o meu coração, porque a gente sabe que o coração tem que ser blindado. É verdade. O coração, quando está fortalecido, está alegre, ele te fortalece. Porque a alegria do Senhor, né, nos fortalece. Então, você traz alegria no coração, e o coração alegre aformoseia o rosto, por isso você pode me ver assim, sempre bonitão assim, né? É porque é um coração que é nutrido pela alegria, pela palavra de Deus. Eu não deixo nada me abater. Mas não quer dizer que eu não fico abatido. As investidas vêm para me abater. Mas na hora eu falei, Senhor, me sustenta. Alegra o meu coração. Senhor, me dá força aqui para que eu possa resistir, prosseguir, porque eu não vou recuar, né?
eu vou continuar caminhando, mesmo em meio a dores, a sofrimentos, a pauladas, a pancadas, a investidas, mas eu sei quem tem crido e eu vou segurar o que o Senhor falou. Porque o que o É Senhor falou para verdade. mim, o que o Senhor falou para mim já é realidade. Aí Deus me deu uma vez uma frase, Tiago. Quando Deus fala, é porque Deus já cumpriu. Então, se Deus falou, pronto, acabou, meu filho. Não tem inferno, não tem ninguém que vai. Deus usa até a soberania dele para estabelecer o propósito dele. Então, é o que eu seguro. Né? Isso aqui, para mim, é a minha realidade. Aí vem o diabo, seta com uma coisa. Vem o outro, seta com outra. Tentar me tirar, mas eu firme. Senhor, o que o Senhor falou, eu não vou tirar os olhos do que o diabo está fazendo. Eu vou continuar focado no que Deus já fez. E aí eu seguro e vou na minha caminhada e Deus me dá vitória. É verdade. E é uma das características que eu admiro no senhor, essa é a humildade, a mansidão, essa questão de o mar tá pegando fogo e ele dá aquele sorriso de canto assim. Eu digo, meu Deus. Aí o sorriso de canto dele. O É mar só pegando fogo. vitória, só vitória. Eu digo, meu Deus. O mar pegando fogo, ele sorri. Deus é bom. Glória a Deus, é isso mesmo. Muito bom. O pastor Saturnino está falando aqui mais uma vez. Pastora Laís, obrigado pelo presente que você nos proporcionou em ouvir Deus através desse homem. Muito Ah, mas obrigado, pastor. é Jesus, né? Porque se tirar ele aqui, não fica nada. É É a verdade. misericórdia A dele, gente é né? assim. Mas tem gente que não se deixa ser usado, né? E que bom que o senhor me deu essa honra de fazer essa live, de participar aqui da live e se deixar ser usado por Deus. Mas só presta para isso, minha filha. Aleluia! É Se não for verdade. para ser usado por Deus, o cão vai pegar e vai usar. Meu Deus, que maravilha. Esse é o propósito de Deus. No dia que você deixar de servir a Deus, de ser um canal na mão dele, pode ter certeza que o cão já está esperando logo na frente. É E verdade. aí vai ser terrível, né? É verdade. Porque é o cão voltando ao seu próprio vômito. E É. aí vem o segundo estágio, quando vem mais 7 demônios aí. Então, às vezes, está tratando gente aí, meu Deus do céu. Pessoas que desistem facilmente. Fala, rapaz, Deus tem um projeto lindo. É. Deus tem algo extraordinário, não desista. E a pessoa, por causa da proposta, recebendo proposta, Verdade. entrega o processo. Ou entrega o propósito, entendeu? Acaba perdendo. Aí vai sofrer na mão do cão. Meu Deus. É É muita verdade. E coisa a para gente falar, minha vê. filha, mas o tempo também é muito curto, né? Mas É eu creio verdade, que pastor. a contribuição que eu pude dar, um pouquinho, né, da contribuição que eu pude dar, deve ter servido de alguma coisa aí para O quê? nutrir, Muito. Com certeza falou nutrir e com todos nós. fortalecer almas. Almas. Sim, Você sabia sim. que, olha, o homem, quando eu falo sobre cura interior, né, maturidade espiritual, Uhum. o homem, ele tem. Deus vê o homem na sua plenitude, né? Uau. Espírito, alma e corpo. Ele tem vida espiritual, ele tem vida emocional, ele tem vida física. O Sim. homem espiritual, o homem de Deus, ele tem o carro-chefe, vida espiritual. Ele, claro que ele vai viver a vida emocional, eu acho, quem é que não quer? E a vida física também, entendeu? Mas ele tem que entender que o que ele precisa entender é o que é a vida dele com Deus, porque ele é um espírito, Sim. habita numa alma, ele tem uma alma e habita no corpo. Deus, quando trata com ele, Deus trata no ser pleno, na sua tríplice constituição, espírito, alma e corpo. Essa tricotomia humana, né? Então, Sim. a gente precisa saber que nós temos alma. Essa alma aqui, ela sente, Deus tem alma, né? Mas eu não tenho que ser movido pela alma, eu tenho que ser movido pelo espírito. É verdade. É esse homem interior que Paulo fala. Esse homem que é alinhado com a vontade de Deus, que tem nortear, né, o meu ser na constituição emocional e na constituição física. Né? Eu tenho que ter visão espiritual. Eu tenho que estar alinhado no espírito.
Porque, sim. infelizmente, tem muita gente, ainda sendo homens e mulheres de Deus, mas a vertente mais forte dela, às vezes, é a alma. A alma. Ele E não se tem nem move como logo pela matar a alma, alma, né, pastor? se move Tem, pela alma, sofre muito por causa da alma, né? E aí a gente tem que dominar, a alma tem que ser dominada, né? Então, a não alma tem nem como matar a alma. Não pode. não, não. Eu não estou querendo aqui anular, não, pelo contrário. Eu sei, sim. Não, mas a gente, nessa hora, você tem que ser movido pelo Espírito, né? É, Pelo que você. Olha, alma, vê, alma. Eu não posso mover pelo que eu vejo, pelo que eu falo, pelo que eu ouço e pelo que o eu que eu sinto. sinto. São portas da alma. Eu tenho que ser movido pela palavra, pela revelação da palavra na unção do Espírito Santo. Entende? Verdade. Não é, eu não vivo por vista, mas por fé. Pelo que está Uau. escrito na palavra, pelo que eu É, creio, né? Então, se você viver pela emoção, vai sofrer muito. Vai demorar para entender o processo para chegar no propósito. Mas se você já foi processado aí nessa vertente emocional da alma, você está pronto para remir o tempo de Deus e rapidamente chegar e desfrutar do melhor de Deus dessa terra que Deus tem aleluia. reservado para a tua vida. Glória a Deus. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. A gente aqui conversando é tão, olha, é tão bom, é tão delicioso estar ouvindo a palavra sendo compartilhada pelo Senhor que a gente tem 1 hora falando aqui, sabia disso? Já? Uau, 1 hora. Uau! essa rápido que a gente nem percebe. 58 minutos e 46 segundos. 1 hora. Já vai encerrar aqui. Eu quero fazer uma Mas, última consideração, quero abençoar cada um dos amém, meus amados irmãos aí que nos acompanhou durante essa live. amém. Eu quero abençoar a sua vida, quero te dar um conselho, né? Procure olhar pelo, pelos olhos de Deus. Mas se você tem dificuldade, tem problema de miopia para enxergar com os olhos de Deus, o Espírito Santo está distribuindo óculos. Você pode enxergar com os Uau, olhos do Espírito. E uau. não olhe pelos olhos da emoção. Não seja um ser emocional. Viva, né, a sua vertente emocional na direção do Espírito. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite, te Amém. treine, te admoeste, que Deus te aperfeiçoe para que você possa viver o melhor desta terra, desfrutando, conforme Isaías disse. Amém. Pastor, Beijo mais uma vez, muito obrigada. Um beijo no coração. feliz Deus estar com abençoe sua você vida. nessa live aí. Estou sempre à disposição quando precisar. Tamo junto? Oh, tamo Coragem. junto, em nome de Jesus. Obrigada, meu pastor. Tá, Amo sua shalom. vida. Deus abençoe. Shalom. Também, Amém. Gente, palavra poderosa. Amanhã estaremos aqui com o pastor Diogo Dantas, né, o filho do pastor Rogério, e nós estaremos aqui falando sobre fé. Como viver por fé, viver pela fé, viver em fé. Gente, que poderoso. O tempo acho que não vai dar mais, né? Já está se encerrando aqui. Deus continue abençoando cada um de vocês. Obrigada por permitir que a gente seja instrumento de Deus para vocês nesse tempo em casa. Obrigada por estar nos acompanhando aqui. Muito obrigada de coração, tá? Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite de sono. Eu vou encerrar essa live orando pela sua vida. Pai, eu oro pelos teus filhos. Eu oro, Senhor, por cada um dos teus filhos, servos, meu Deus, os teus queridos que estão aqui acompanhando conosco essa transmissão, essa live. Meu Deus, eles que estão passando por processos, que estão no meio, Pai, desses desafios tão grandes, não apenas da pandemia, mas quando a pandemia chegou, eles já estavam em um processo. Eles já estavam passando por enfrentamentos de desafios que aos olhos humanos parecem ser gigantes, mas o Senhor é aquele que mesmo no meio do processo nos livra, que mesmo dentro do processo, Pai, o Senhor está conosco, nos fortalecendo. E eu quero abençoar cada casa, cada lar. Derrama sobre eles da tua unção,
da tua graça, do teu espírito, em nome de Jesus. Um cheiro no seu espírito, temos 16 segundos, vai encerrar, vai cair a live agora. Obrigada, pastora Eline, que saudade de você. Dá um beijo na minha abelhinha. Indiara Lima, Marcos Ramos, Andréa Costa, Dani Anjos. Deus abençoe, pastor Neto. Deus abençoe Indiara Lima. Deus abençoe